Uhum. Tá? E aí, com esse contexto da mesa, né, como assim, a gente pode afirmar que ela não vai legitimar o partir do pão ou a ceia entre os irmãos, quando há alegria e sinceridade ali naquele momento. Perfeito? Certo. Quando que é feito esse autoexame, né, para que a gente não tome essa ceia dignamente? E assim, em termos práticos, o que seria isso, assim, para todo mundo entender? Beleza. E agora parece que você ia para outra. Eu ia para outra, mas você Certo. quer explanar essa ou a gente pode? Olha, quando que você examina, quando que você... A fala do apóstolo está ligada, assim, no momento que você está ali, mas, na verdade, toda a sua vida. Eu acredito que você precisa estar atento a isso. Só tem um detalhezinho, que nesse verso, salvo engano, é o 28, né, do capítulo 11, que ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, né? É que a maioria das pessoas usa esse texto para fazer um exame, assim, para analisar se ele é digno de participar, não é? Ou se não é digno de participar. Me parece que é isso que eu acho que está um pouco fora do contexto, né? Por quê? Porque ali diz assim: examine-se, pois, o homem, e assim coma. Assim como. Então, não tem a opção não coma, percebeu? Então, o que está sendo examinado não é se eu vou comer ou não comer, mas é se eu tenho discernimento de corpo ou não, né? Ou se eu estou na graça ou não. Né? O que é que torna uma pessoa digna para ceiar? Ou o que torna ele indigno de cear? Dá a mesma coisa, né? O que é que liga não é olhar para mim, para o meu merecimento, porque por merecimento eu nunca vou cear. Estou certo? Estou certo, né? Então eu sou sempre indigno de estar naquela mesa. Então eu estou naquela mesa porque ela é mesa de graça, né? Eu fui convidado e quem me convidou para sentar com ele e comer com ele. Então não foi em cima do meu mérito. Então, se eu chegar e você me reprovar, dizer, não, você aqui para cear, não me espanta. Eu sei que não é meu lugar. Eu, de fato, não sou digno. Eu não vou achar ruim. Não vou brigar com você ou com qualquer pessoa. Eu só vou lhe pedir uma coisa. Avisa o dono da mesa que ele me convidou, então diz por que eu não entrei. Só isso. Tá? Porque eu sei que eu não sou digno. Eu só não entrei porque você me barrou, porque ele me convidou. E eu vim para honrar o dono da mesa, não por minha dignidade. Então, quando manda examinar, está me mandando eu olhar para mim. Examine, pois, o homem a si mesmo. Então, não mandou olhar para outro, mandou olhar para mim. Mas, para mim entender de fato o que é evangelho. Para mim, essa frase é o evangelho sendo pregado para mim. A ceia prega o evangelho para mim nessa frase. Eu devo me examinar e saber quem eu sou. Sou indigno, merecedor de inferno, não devia nem passar perto disso aqui. Então é pura graça. Mas assim como? Por que como? Porque eu creio na obra que ele fez, o dono da mesa está sentado, me chamou e ele sabe o que está fazendo. Ele garante. Então por isso que eu estou ali. Aí eu gosto sempre de uma expressão do Velho Testamento, que é do aleijadinho Mefibosete. Eu sou um cão morto. Né? Então, o que é um cão morto? Ser um cão já seria ruim. Morto não tem valor nenhum. Então eu sou um cão morto, sou indigno de estar ali. Quem sou eu para estar na mesa do Senhor? Então sempre, para mim, essa é a atitude certa de eu chegar.
né? É isso que me torna digno de estar. Eu saber que eu sou, eu estar consciente que eu não mereço é o que me torna digno de estar. Se eu estou consciente que eu mereço, aí eu estou indigno de estar. Está vendo? Se eu, às vezes eu pastorei muitos anos, acho que 28 anos na vida. E acontecia irmãos que às vezes não vêm para a ceia. Aí, quando você vai estar com o irmão, ter com ele, conversar, tentar entender, aí vai perceber que ele não se sentia digno de estar. Beleza, aí a minha pergunta é, então quando você voltar é porque está digno. Então quando você voltar, eu acho que eu devo cair fora, né? Né? Então não tem problema dele se sentir indigno, o problema é se sentir digno. Aí é que está o problema. Né? Então esse exame, o apóstolo, esse é um requisito dos princípios. Eu vou citar ele aqui, mas acho que já não vou citar mais, porque a gente já está conversando, mas é um deles, é que ao chegar à mesa do Senhor, eu tenho que me examinar. Agora, ao chegar à mesa de Isidório, eu tenho que me examinar? Não. Na mesa de Wilson, eu tenho que me examinar? Não. Na minha mesa, não. É por isso que eu estou falando, restaurar a mesa é uma coisa, restaurar a mesa do Senhor é outra coisa, que a do Senhor tem os princípios dele. E um dos princípios dele é que ao chegar à mesa eu devo me examinar. Tem outro versículo que fala sobre examinar para ver se está na fé, né? Na fé do Evangelho. Né? Então é necessário exame, eu me examinar a mim mesmo. Esse é um dos requisitos que está lá. Mas nunca para reprovação. Nunca. Eu pessoalmente só deixo de tomar a ceia se for proibido por alguém. Aí tudo bem. Fora disso, eu ceio pela graça, não é por minhas obras, então é pela fé. Então, sempre você é. Agora, se eu fiz alguma coisa que ficou mau testemunho para o nome de Jesus e os irmãos acham que não está sendo um bom testemunho, a igreja pode afastar alguém da ceia, sim. A Bíblia diz que pode. Chega lá, tem verso que diz assim, não coma com ele, né? E cita várias questões lá no texto. Então, se os irmãos acharem que eu dei algum testemunho que envergonha o Senhor, está envergonhando publicamente a igreja, sei lá, alguma coisa, os irmãos têm toda a liberdade, entendo e vou obedecer. Mas nunca partir de mim. Eu me disciplinar, como tem muito crente que faz. Né? Não fui para ser que eu não estava ali, alguma coisa. Então, ele está se autodisciplinando. Então, ele não entende do Evangelho. Ele não sabe o que é o Evangelho ainda. Né? Porque o Evangelho recebe ele indigno. É pela obra de Jesus. Por aí. Tinha outra de Donizete. Aí, se for de Donizete, é problema. Não, você perguntou para a gente como mais ou menos que era a nossa prática de ceia aqui, né? Aí, como o senhor Donizete respondeu para a gente, ceia antes e depois vai para um jantar, né? Faz a comunhão ali no jantar. E aí eu queria entender se a ordem dos fatores realmente altera o produto, né? Perfeito, mesmo só Deus. A gente sempre está se examinando. Eu estou perfeita mesmo. A gente está errado, pecado. E naquele momento a gente tem que pedir perdão a Deus e se examinar na hora da ceia. E no dia que não for ceia também, né? Isso. Porque tem muitos que só fazem no dia da ceia, né? Isso aí é para todo dia. É a vida cristã. Então, todos os conselhos que fala da ceia, na verdade é para toda a vida. Eu usei uma frase aqui da sabedoria de Jesus que ele materializou todo o ensino do cristianismo em uma prática. Né? Então é isso que eu vejo. Mas não é só para aquele momento. A vida cristã é isso. A vida cristã é se autoexaminar, estar sempre de olho se eu estou nova aliança, velha aliança. Qual princípio eu estou seguindo, por aí. Né? Voltando para Elcio, a conversa de Donizete,
Aí ele fala, se a ordem dos fatores altera o produto, né? Então, não se liga no caso de Donizete, tá? O que eu vou tentar responder. Ou melhor, deixa eu esclarecer algumas coisas. Conversar sobre esses assuntos, o objetivo é a gente avançar, tá certo? Não é condenar nenhuma prática em si e nem dizer que você tem que mudar. Isso aí igreja é povo, é gente. Então você que está à frente de um rebanho, que mudar a prática tem a ver com liderança da igreja, né? Então a liderança da igreja, ela tem que saber o seguinte: mudança se faz quando se compreende, quando o pessoal já está entendendo. Não é a força, não é porque eu entendi vai mudar. Eu entendi, mas custou para eu entender. Logo, eu tenho que ter paciência, que vai demorar um pouco para os irmãos entender, para depois fazer a mudança, tá? Então não é fazer mudança por fazer mudança, que está fazendo mudança sem entender nada, não está adiantando nada, está entendendo? Está mudando uma prática e não sabe por quê. Deixei de cear num cálice e um pedaço de pão, estou ceando num jantar, mas não sei por quê. Adiantou o quê? Nada. Você mudou uma prática sem saber o que está fazendo, não está adiantando. Então você tem que entender o que está fazendo. Então isso aí é de passo em passo. Quem lidera, principalmente o ministério pastoral, a prática é essa. O pastor anda com as ovelhas, é o ministério que conhece o tempo da mudança. Tá? O pastoral conhece o passo das ovelhas, se aperta mais o gado ou se deixa o gado ir mais lento. Então isso é importante. O que eu estou dizendo? Às vezes a igreja, por exemplo, a igreja aqui me parece que tem 3 casas, é isso? Reúne em 3 casas. O que eu estou dizendo é que um grupo pode ter uma prática de um jeito e outro de outra. E o outro de outra. Qual é o problema aí? Uai, não está certo. Um de um jeito, um de outro. Não há problema. O problema é se os 3 estiverem estacionados no que está fazendo. Ficar a vida toda assim, aí tem algum problema. Mas se você está em reforma, aí a sua reforma está mais rápida que a minha. Você já está numa fase, eu estou em outra. Amém, glória a Deus, que avance, que vá mudando. Então, se está mudando, está avançando. Se está mudando para melhor, tá? Então, o que nós temos que entender é isso. Nós vemos de uma prática bem distante do que Jesus praticou e ensinou aos apóstolos. Bem distante. A igreja chegou a um ponto de não dar o cálice, que é a prática da igreja católica. Tá? Dá o corpo, mas não do sangue de Jesus. As pessoas na igreja católica, maioria hoje, algumas igrejas católicas hoje ainda ousam participar do cálice, mas é uma raridade. Na maioria, a igreja católica, ela come a hóstia seca, gruda no céu da boca, se grudar tem pecado, tem um monte de coisa assim, mas do cálice não dá, né? Jesus mandou que comesse do corpo e bebesse do sangue. Quem não comer e beber de mim não tem parte comigo. Então, a prática católica, bem distante, foi a prática que o cristianismo chegou a esse nível, né? Então, vem melhorando de lá para cá. Teve a reforma, mas a reforma não mudou na prática, no sentido de mesa. No sentido de mesa, nada avançou. Avançou apenas no sentido de dar do cálice, né? Mas continua a mesma prática católica, na filinha, no grande, no culto grande, né? Então, essa é a prática que veio de Lutero e a denominação por muito tempo. Ultimamente é que tem tido uma mudança dessa prática de ir para a mesa e jantar na mesa. Porém, essa prática é muito perigosa, muito perigosa. Tem muitos perigos. Por quê? Porque você está lidando com a comida, é carne, é carnal, é algo do material, junto com algo espiritual. Então, Jesus é o homem que sabia lidar nisso. Jesus não foi um ermitão, um monge separado. Jesus eu gosto de uma pregação, eu gosto de evangelismo de rua. É a coisa que eu mais gosto. Se fosse para me dedicar na vida cristã, eu não pregava em lugar nenhum assim, eu pregava só na rua. O que eu gosto é de rua, de feira, de bagunça,
de zoada. Chega para a loja, que aqui tem. E assim que a gente faz. E a turma encosta. Chega para a loja, chega. E aqui é de graça, é de graça. O produto aqui é 0,800. Vamos para a loja. Só vem gente olhando, onde é isso, onde é isso? Onde é isso? Onde é que tem esse produto 0,800? E a gente está lá. Ei, chega e faz fila, senão a gente não atende. E aí ela vai voando. O meu negócio é zoado, eu gosto de zoado. E aí a gente vai pregando, solta um cabo para pegar o evangelho e a madeira come. Aí o cara se assusta, isso é negócio de graça, a madeira comendo na cabeça. Mas nós precisamos entender há grande perigo em ceiar jantando. A Bíblia tem várias advertências sobre glutonaria. Sim ou não? Jesus chega e diz, acautele, tenha cuidado. Tem uma expressão de Jesus. Se não me engano é Lucas 22. Teria que procurar para achar aqui para vocês. Não sei se é Lucas 22 ou 24. Quando ele diz para ter cuidado com comida. Não é 22, não. Mas ele dá uma advertência sobre isso de comer, né? E só quem corre esse perigo de glutonaria é quem pratica a ceia com jantar. Porque não adianta você ser guloso para comer hóstia, que só vai ganhar uma. Vai ganhar o mesmo tanto do que nem quer comer a hóstia, do que está comendo forçado. Você pode ser ávido para engolir um pedacinho de pão na ceia protestante, pode ser, e pode também nem gostar daquilo, porque só vai ganhar um pedacinho. Agora, na mesa, é um perigo. Está na mesa, tem comida, você pode se empanturrar e nem olhar para Jesus, nem lembrar de Jesus. É um perigo. Tá? Então é por isso que existem princípios e a gente tem que estar atento a eles. Cada um tem que viver. Então, assim, como estamos saindo de uma prática distante para vir para que Jesus estabeleceu, eu penso que Jesus sabe o que está fazendo. O nosso chamado é para viver no meio da muvuca e ser santo. Jesus andava com os pecadores e publicanos, mas ele era santo. E a turma condenava ele por isso. É fácil ser santo andando só com santo. É fácil ser crente aqui dentro desse salão, uai. O único que não é crente nesse salão sou eu. Aqui, que falo besteira, pode escapulir coisa aqui. Vocês não, vocês de boquinha fechada, ó. Então é santo, vocês tudo santo. Boquinha fechada, quietinho. Quem fala sempre tropeça no que fala, alguma coisinha. Então, quem corre perigo aqui de não ser santo sou eu. Agora, lá fora, aí todos corremos perigo. A vida cristã não é dentro de quatro paredes. Tá? Então, Jesus tem um evangelista que ele fala, a graça da graça. Já ouviu esse cara? Bota aí no YouTube alguma coisa lá, quem gosta de internet, vai achar lá, a graça da graça. É um moreno, forte, pregando. A graça da garça. A garça é um pássaro, não é isso? Que cor é a garça? Branco. Branco. E onde ele anda? No meio da lama. Só anda na lama. Tem umas pernonas, só anda na lama. E a roupa? Branquinha. Então ele fala que Jesus é a graça da graça. Anda no meio dos pecadores, mas não se suja. Então você tem que aprender que a mesa do Senhor é para te treinar. Está cheio de comida. Mas sabe um dos requisitos que nós geralmente na Bahia pecamos? No Goiás é diferente. No Goiás é outra coisa. Não pode ir para a mesa do Senhor com fome. É um requisito
da mesa de Jesus. Na minha mesa eu vou com fome. Se eu não estou com fome, não tem nem sentido ir para a mesa. Não é? Mas na de Jesus, ir para a fome está se condenando. Paulo diz em Coríntios, quem tem fome, coma em casa, para não comer para condenação. Então, comer a ceia do Senhor com fome é comer para condenação para si. Uai! E para que botaram essa comida? Está vendo os perigos que há? Então, o que é isso? É que você tem que entender que vida cristã, você tem que ser santo no meio do negócio aí. Ó. Tá aí, mas não incomoda não. Está cheio de comida aí, mas eu só como um pininho de cada um, porque Jesus mandou ainda. Porque fome eu não estou, não. Enchi minha barriga em casa. Estou aqui para comer, mas não para matar fome. A fome já veio morta. Oi. De 11h34? Eu acho que não, mas vou na sua ideia para ver. A cadeia do corpo é o olho, é isso? Lucas 11:34. 21, aí está certo. Eu lembro que é do 20 para lá, por isso que eu arrisquei o 22. 21:34. Olhai por vós, olha por vós. Vê para quem Jesus está falando isso. Olha por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Isso é para qualquer situação, mas também para a mesa. Porque a mesa é perigosa, os irmãos, cada um traz um prato. A tentação é grande. Então, isso aqui é controle, domínio próprio. Isso é vida cristã que está te ensinando, tá? Então, se brincar, você come na mesa do Senhor como o dobro do que come em casa. Então, em vez de... Não ri não, cara. Tu fica rindo, tu tá se entregando. Fica calado. Eu disse que só é baiano, só baiano que faz isso. O baiano fica rindo, o povo entende logo a mensagem. Então, um requisito é por aí, mas a gente depois segue os requisitos. Vamos nas perguntas de vocês. Eu estava tentando, Elcio, questão do Donizete, da ordem dos fatores. A ordem muda. Seria eu botar a oferta no chão e depois levantar o altar. Entendeu? Muda. Então, Jesus praticou, primeiro ele jantou. A janta fazia parte da Páscoa. Ele jantou o jantar pascual, o cordeiro assado. No meio, ali, quando ele termina, o povo saciou, aí ele agora mudou. Cumpriu a Páscoa e ele agora estabelece a ceia. O que ele fez? Pegou um pão, tinha mais de um pão ali, não? Se a mesa era da festa dos pães asmos, quantos pão tinha na mesa? Muitos pães. Ele pegou um pão, e aí ele abençoa e ordena ali a nova aliança dali para frente. A mesma coisa vai fazer com o cálice depois. Mas, então, a ordem nesse sentido aí é contrariar a ordem. Quase que não adiantou ter mesa. Comeu no chão e depois a mesa, né? Não tem mais sentido. A mesa ela tem que ser antes, que é ela que valida a ceia. Ou seja, o nosso comportamento, se eu sentar à mesa do Senhor, eu sei se a igreja é madura ou não, pelo jantar. Você sabe, irmão com egoísmo, que só pensa em si, irmãos que levanta da mesa para caçar comida para lá, para cá, isso tem em todo lugar. Então, vamos lá devagar, a gente tem que aprender, faz parte da vida cristã, tem criança, né? Tem adolescente, tem adulto. Então, a espiritualidade se mede na mesa, mede a espiritualidade da pessoa. Conhecendo, por ali você vai entender. Então, ela muda.
Mas não quer dizer que Donizete tem que mudar a prática dele de hoje para amanhã. É questão de entender, de caminhar, dos irmãos compreender. Está entendendo? Já onde você ceia, eu não sei se é o grupo Donizete, você já pode ter outra prática. Faz a mesma coisa dele. Vai na paz. Eu conheço um grupo que ele faz assim. Ele começa partindo o pão, depois ele janta e no fim toma o cálice. Só que no dia que eu estava lá, esqueceram do cálice. Acabou a reunião, depois que já tinha acabado, aí um disse, ô irmão, e o cálice não vai ter não? Eu digo, corre lá, pega o cálice. Eu digo, meu Deus do céu, que bagunça é essa? Eu digo, Jesus do céu, como é isso? Mas é compreensível. Nós falhamos em muitas coisas. O sentido não é condenar, o sentido é querer avançar, melhorar. E isso tem que ir devagar. E é onde eu digo que o ministério pastoral é que sabe fazer essas mudanças, porque é o ministério paciente. Tá? O pastoral é o paciente. O profeta mata ou vai na tora. Então, o pastoral sabe fazer, por isso que muitas vezes você diz assim, não, mas tem umas coisas que eu não estou concordando, a igreja não está avançando. Mas tenha calma, o outro também deve estar incomodado, mas ele é mais paciente, ele sabe que tem muitas ovelhas, tem criança, então tem que saber o passo, a hora certa de mudar. Não é fácil, a gente tem que orar, confiar e vamos devagar que a gente chega. Né? Mas a ordem, no meu entender, faz diferença, né? Por causa daquela conversa que o altar abençoa a oferta, né? É ele que santifica a oferta. Então, o altar é a estrutura, é a mesa, né? Que é o jantar. E esse jantar é a estrutura que você percebe a comunhão dos irmãos, percebe o comportamento de irmãos. Isso aí é a prática de mesa. A ceia vem depois, aí ela já é... Praticamente o jantar é horizontal. Né? Comunhão horizontal e a ceia o vertical. Então, um valida o outro. Né? O desejo do Senhor é isso, é que tem uma prática ideal aqui, mas essa prática ideal da ceia só vai ter se tiver, de fato, maturidade cristã na vida. Está entendendo? Não é só ali na mesa. Não é só ali na mesa. Né? Pergunta, vai lá. Oi. A última? Por amor de Deus, pai. Só tem assim, levando por esse lado aí, então, digamos que a prática da ceia eventual, né, também não faria sentido, correto? Como que seria isso? Acontece em grandes congregações, né? Você tem o dia do domingo, que é o dia de ceia do Senhor, né? E ali todo mundo, né, como se fosse partindo o pão e o cálice. Aí eu queria só saber se também é uma prática que não foi Jesus, que veio lá de trás, enfim. Estou pegando pesado. Eu só não entendi bem a prática eventual. Está ligada a data, tempo? Não, eventualmente, assim, por exemplo, uma vez no mês, primeiro domingo do mês, certo. Eu vou cear com todos os irmãos da igreja, por exemplo. Uhum. Mas não tem prática de mesa e só ceia do Senhor. Então, biblicamente você não acha. Toda ceia na Bíblia é jantar. É jantar e é em casa. Porque a igreja, o cristianismo, ele não teve templo até o ano 300. Então Jesus não ensinou ninguém a fazer templo. Então eles utilizavam as sinagogas e as casas. A vida da igreja era em casa. Isso aí sempre foi. Né? O texto de Atos 2, ele diz, todos os dias estava nas casas. Atos 5:20 vai falar disso de novo. Paulo lá na frente com os pastores em Mileto, ele fala, publicamente de casa em casa, eu estava lá com vocês o tempo todo ensinando. Por quê? Porque a igreja tinha trabalho público, que não era em templo, era em praça, em rua, em qualquer lugar, e em sinagoga, é público, e o trabalho ideal, ou da vida da igreja deles, era nas casas. Por isso que o pastoral é a exigência que ele seja hospitaleiro na Bíblia, porque hospeda a igreja, está ligado a isso, a hospitalidade da igreja. O pastor era o cara que recebia a igreja em casa, onde a igreja ceava.
Então ali ele tem, pode olhar que os princípios lá está tudo ligado à família. Marido não sua mulher, cria filho, tá entendendo? Domine a sua casa, esse tipo de coisa, assim, governe bem sua casa, tudo ligado a filho, a família. Então a igreja tinha acesso à casa pastoral, conhecia, o pastor se dá a conhecer quando ele abre a casa, né? E o pastor também conhece as ovelhas, vice-versa, é uma troca de conhecimento, né? E isso conquista confiança. Hoje a igreja dissociou tanto disso que o negócio é gabinete, o cara nem sabe onde é a casa do pastor, né? E se for bater lá, ele diz, rapaz, marca a hora, eu lhe atendo no gabinete, tem um gabinete para isso, para que a igreja tem um gabinete? Né? Não pode ser atendido em casa, isso tem muita prática assim, mas isso é distante das escrituras. Então nas escrituras você não vai achar uma ceia assim, num templo, não tem. Nas escrituras não tem, né? As ceias eram nas casas e os grupos não eram tão grandes. É o grupo que cabe uma casa, né? Falou que a ceia está ligada assim ao jantar. É. Por exemplo, na Espanha, cena é janta. Dada a ceia, eles falam hoje é a cena do Senhor. Então, realmente é ligada à janta, né? Então tem, mas vai entrar de outra coisa, mas ainda na sua, isso do tempo, por exemplo, de onde tem a norma da igreja protestante evangélica, ela pratica ceia mensal, não é? Geralmente primeiro domingo e tal, mas às vezes foge disso. De onde vem isso? Onde está na Bíblia que a ceia é mensal? Não está. Tá? Jesus disse, faça isso todas as vezes em memória de mim. Quem chega mais perto disso é a Igreja Católica, para vergonha nossa. A Igreja Católica teve uma missa, tem ceia. A missa celebra a ceia. Só que aí tem os problemas que ela tem com a ceia, já é outra coisa. Mas assim, na prática de tempo, ela discerne isso melhor do que o evangélico. O evangélico não, é um costume, a ceia é um costume, parece que é um bater de ponto de que eu sou membro, tá? É uma segurança que eu sou membro, participar da ceia. A ceia é uma vez por mês. Tem algumas igrejas que é por ano, uma vez por ano. Então, a Bíblia, por exemplo, a passagem que eu li em Atos, fala que eles partiam o pão de casa em casa todos os dias. Isso não quer dizer que você ceava todos os dias, mas quer dizer que a igreja tinha ceia todos os dias. Tinha muitas casas, tinha uma casa que reunia na segunda, outra na terça, outra lá na quinta, 10 casas na quarta. Eles tinham 20 mil membros, se acredita que teve em Jerusalém, então tinha muitas casas. A igreja não teve tempo, nunca teve tempo, os apóstolos não construíram o templo. O templo foi surgir depois que Constantino converteu. Aí ficava meio ruim o imperador cear com os... Tá entendendo? Aí começa aqueles negócios de elite, clero, para lá, para cá, deu problema, então constrói templo, né? Na verdade, foi tempo pagão, transformou em tempo cristão. Assim começou as coisas e foi rolando. Nada contra ter um local para reunir, né? Mas você nunca encontra ensino bíblico de ceia lá. A ceia de Jesus, perguntaram a Jesus onde queria o lugar e ele disse uma casa. Vai, segue o escravo na casa que ele entrar, na casa. Pede o dono da casa, pergunta onde é o lugar e aí o cara deu o cenáculo da casa, né? Então é sempre assim. É ceia e tem comida, é jantar. Pode olhar. Os 4 evangelhos falam disso. E depois você vai olhar em Atos, segue a mesma prática dos apóstolos, né? Corinto foi que começou, tinha a prática da mesa, mas porém tinha um mau comportamento na mesa, né? Que aí é onde nos ajuda a entender que não é apenas a estrutura, né? Você precisa avançar na espiritualidade. Então, o tempo de cear, eu acho que está de acordo, é a nossa revelação de Cristo e a nossa intensidade de comunhão. Tá? Porque qual é o propósito de cear? Paulo disse em Corinto, o propósito de cear
Duas coisas. No Coríntios 11. O propósito da mesa tem duas coisas diferentes. A mesa, a base dela está em cima de comunhão e unidade. A ceia do Senhor, de Coríntios 11, o foco lá é anunciar o Senhor, memorar o Senhor. Ele diz, faça isso em memória de mim. E o cálice, memória de mim. E depois diz, que quando você come, bebe, ele vai dizer, você está anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, o objetivo é memorar Jesus. Trazer Jesus à memória, revelar Jesus, anunciar a morte dele. O foco, o centro é ele. Então, se nós chegamos à mesa e acontece, e aí acontece muito na Bahia, irmãos entrarem mudo e sair calado. Sabe como é, não? Janta, participa de casa, de tudo, mas não dá um amém. Ninguém sabe. Então, quer dizer, esse irmão está crescendo. O irmão não tem uma experiência com Jesus, não tem nada com Jesus, não expressa nada. Nós fomos convidados à mesa para memorar Jesus, fazer em memória dele, beber em memória dele, anunciar a morte dele até que ele venha. É para isso que você deve ir para a ceia. Né? Então, se eu estou tendo ceia, aí tem a ver com liderança, estou tendo ceia, e os irmãos entram mudo e saem calados, eu devo distanciar mais, ensinar mais para os irmãos entender melhor e começar a enxergar o que tem que fazer nessa mesa. A ceia é a reunião de pregar, do pastor pregar o sermão. Não. Reunião de sermão, de lindas pregação é a do púlpito. A da mesa, lembra, é a mesa do compartilhar pão. E todos devem trazer pão para compartilhar. Então, pastor ali é ovelha, é tudo irmão. Aqui nós estamos no mesmo nível. Então, você precisava entender a figura do Velho Testamento, clareia para o Novo. No átrio tem distinção. No átrio tem as tribos e tem o sacerdote. Todo mundo bate o olho e sabe quem é um sacerdote, sim ou não? O cara está lá vestido paramentado. O homem de Deus, só ele faz o sacrifício no altar. Só ele pode apresentar. Beleza, tem seu lugar nisso. O ministério é isso. Trabalho público é isso. Tem as pessoas, não é qualquer pessoa que usa púlpito, não. Tem alguma coisa errada, não é assim. Púlpito é quem tem ministério, quem tem reconhecimento, confirmação que o dom abençoa, por isso se entrega a púlpito. Isso é átrio. Então, tem um sacerdote lá, todo mundo sabe quem é. E agora me diga o santo lugar, como é o trabalho? Tem alguém maior que alguém dentro do santo? Não, todos são sacerdotes, todos têm o mesmo nível. Todos são filhos de Arão, todos vestem o mesmo tipo de roupa. O santo lugar é o trabalho da casa, da família de Arão. A família de Arão é o trabalho da casa, é o trabalho da igreja. A igreja é a família de Arão. Quem é Arão? O sumo sacerdote. Quem é Jesus? O sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Eu sou sacerdote de que ordem? Da de Melquisedeque. Então eu sou descendente do Arão chamado Cristo. Estou na 42ª geração de Mateus. Mateus começa com a geração. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Abraão, né, filho de Davi, começa e vai descendo até chegar à 42ª geração. Eu estou nela, eu estou no livro de Mateus, você está. Quem é a 42ª geração? Cristo. E quem é a 41ª, você sabe? Para surpresa sua, Jesus. Lê lá as gerações, 42 gerações, diz lá, 14 até deportação da Babilônia, né? Até Davi, depois de Davi para a deportação da Babilônia, mais 14, e da deportação da Babilônia até o Cristo, 14. Quando você conta Jesus, dá no 13. E o Cristo é que é o 14. Quem é o Cristo? O Cristo que ele está falando é o coletivo. A igreja é parte do Cristo, é corpo do Cristo. Jesus está no corpo de Cristo. Jesus é o cabeça desse corpo. Então você está lá na 42ª geração. Então no santo lugar só entra sacerdote.
Na mesa do Senhor só participa quem é descendente de Cristo. Mas são nesse ambiente, o estilo, a estrutura de trabalho é outro. Você tem que entender que no átrio é um tipo de trabalho, é trabalho ministerial. Tem homens de Deus, sim, reconhecidos, sim. Agora, no santo lugar, que é o trabalho da ceia, que é o trabalho da casa, todos somos irmãos. Todos somos irmãos. Né? Então, todos são sacerdotes. E aí vai para o Santíssimo, que é outro nível, volta para cá. Então, a ceia, ela... aí é liderança de novo, é quem sabe fazer isso. Pode você cear mês e mês, pode o meu grupo cear de 15 em 15, pode o grupo dela cear de 8 em 8. Isso vai do avanço da relação que está existindo. Se está havendo expressão de Cristo, prazer nisso, alegria nisso, cultive isso e amém, e diminua o tempo e vá tendo ceia, e glória a Deus, aleluia. Se não, tenha cuidado porque os irmãos não estão discernindo, pode estar ceando para pior e ficar ceando mais vezes para pior, é pior, né? Então, vai com o pé mais devagar. Então, não fica bitolado um grupo no outro, é só isso que eu estou tentando dizer. Um grupo pode ter uma prática, outro outra, beleza, mas vamos todos tentar enxergar o que Jesus deseja e vamos avançando no nosso passo. Né? Então, se o seu está num nível de Donizete, no outro, mas nesse sentido está no mesmo nível. Entendi. Quero fazer uma pergunta. Quero perguntar sobre os ingredientes. O ingrediente, ele torna santificado quando eu faço a oração? Ou eu posso afirmar que esse ingrediente é só lembrar do Senhor mesmo? É os elementos, né? Eles são santos ali, eles se tornam santos, ou ele é só simbólico, só para me lembrar mesmo, tá ali, tá? É outra pergunta de preparar. Esse preparar tem a questão de alimento, que o senhor falou. Também pode-se dizer que eu posso preparar, que na minha cabeça eu tinha assim, que eu não poderia chegar lá nessa mesa sem não ter nada para falar. O senhor falou sobre o silêncio. Na minha cabeça, eu não poderia ficar em silêncio nessa mesa, por exemplo, eu não tenho silêncio. Eu sentia que o certo era eu levar alguma coisa sempre para compartilhar com os meus irmãos. A primeira é sobre os elementos, o pão e o cálice. Olha, a mesa é abençoada, sim ou não? Sim. E os elementos faz parte da mesa, sim ou não? Sim. Apesar de que alguns grupos têm uma prática diferente, eu não sei a de vocês, tá bom? Então não me leva a mal. De tudo que a gente vai conversar aqui, o objetivo é tentar enxergar a prática cristã, não significa que eu esteja fazendo ou não, né? Ou você em si, mas é procurar enxergar a vontade do Senhor. Então, tem alguns grupos que o pão da ceia é num pratinho à parte. Então, ele não é um elemento da mesa de comer. As crianças podem comer? Então, ele não é um elemento da mesa. Ele é uma parte. Percebeu? Ou não está entendendo? Se tem alguma coisa na mesa que eu não posso comer, logo ele não é um elemento daquela mesa, que aquela mesa foi chamada para comer de tudo. Então, existe uma ideia de que esses elementos são santos, separados, né? Tem um cálice ou um tipo de suco ali que, não sei se vocês ceiam com suco de uva ou com vinho, né? Tem essas divergências também, não sei, mas tem a situação do aquilo parece que é santo e os outros elementos não. Então, logo lembra, a mesa que Jesus ceou com os apóstolos, tinha algum suco que ninguém podia beber? Os apóstolos sabiam que ia ter ceia, nova aliança? Não. Eles sabiam da Páscoa. Eles nada sabiam de nova aliança. Sim?
Perguntaram a Jesus, onde quer que celebremos a Páscoa? Aí Jesus marcou. E Jesus marcou porque ele ia celebrar a nova aliança. Que a nova aliança é em cima, Páscoa, ceia e as bodas do Apocalipse, as três é a mesma linha, é uma progressão, tá? Mas, naquela mesa, tinha quantos pães sem fermento? Todos, porque a festa era dos pães asmos, dos pães sem fermento. Logo ali não tinha nenhum pão separado para Jesus abençoar como o corpo dele. Tinha? Não. Por que na nossa tem? Então, são detalhes, mas que faz, isso significa que você não entende que o alimento também é sagrado. Você faz distinção. Então, naquela mesa, tinha algum suco que os outros não podiam beber, só depois que Jesus abençoasse? Não. Ali tinha garrafas de suco e eles tomando e comendo pão à vontade. Ninguém nem sabia que ia ter esse negócio de nova aliança. Depois que ele come e satisfaz ali a Páscoa, Jesus toma um pão, só em dizer ele está embutido que tem mais por ali. Ele toma um e abençoa. Aquele que ele abençoou agora e diz que este é meu corpo, aqui sim mudou o assunto. Aqui muda o foco da reunião, de horizontal para vertical, tá? É aí onde muda o foco da coisa. Acabou o jantar, acabou a parte da mesa, acabou a parte do horizontal. Quando ele toma o pão, aí ele está sinalizando mudança de foco, ou seja, não tem um pão separado, ele passa a estar separado pela bênção que Jesus colocou sobre ele. Então, lá em Coríntios 10, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? Mas preste atenção à frase. Porventura o cálice de bênção, o cálice já é de bênção, mas precisa ser abençoado. O cálice de bênção que abençoamos já é de bênção porque todos os alimentos ali já são abençoados, já foram abençoados quando você vai jantar, tá? Então o pão já é abençoado, o suco já é abençoado, mas precisa da bênção. Eis aí agora uma dificuldade no meio cristão, e aí não sei as variantes do cristianismo em si. Mas você nunca encontra uma bênção sobre o suco ou vinho. Não tem bênção sobre vinho nem suco. Tomou o cálice e abençoou o cálice. Aí volta para o negócio do que é importante e o não importante. O que é importante é o cálice ou o suco? O que é que te alimenta? É o cálice ou o suco? O suco. Mas volta, o que santifica é o cálice. Então, Jesus abençoou o cálice, nunca o suco. Logo, se abençoou o cálice, o que está dentro dele está abençoado. É o que ele disse. É o cálice que santifica o suco. É a bênção é sobre o cálice. Daí vem a divergência das igrejas que tomam vários cálices ou um cálice. Jesus abençoou quantos cálices? Porque ele abençoa cálice. A igreja hoje abençoa suco. Por isso ela não valoriza cálice. Ela diz, não, a gente abençoa a garrafa, o suco, e pode botar em 1000 cálices. Mas Jesus foi o contrário, Jesus abençoou o cálice. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos. O que é que abençoamos? Nas palavras de Paulo e de Jesus, é sempre o cálice. Você nunca vai ver abençoar o suco sem cálice. E isso tem significado. E aqui é onde a gente se debate. Em quê? Em educação que nossa família deu. Não bebe em cálice que outro bebe. Porém, os apóstolos de Jesus beberam todo. Ele disse assim, bebei dele todos. Bebei dele. Não é do suco, é do cálice que ele abençoou. Bota a bocona aí. Aí, meu irmão, dá nojo. Aí dá baba. Aí dá problema. Pois é. Aí o cristianismo muda as coisas. É anti-higiênico. É mesmo.
Mas quem sabe mais? Jesus ou a turma da higiene? Aí é onde está, o negócio começa a complicar. Né? Mas, na Bíblia você vai encontrar bênção sobre cálice. E beba dele todo. Mas aí, eu tomo num cálice ou em vários cálices? Se eu liderar, é um cálice. Se eu não lidero, eu tomo em vários cálices. Toda igreja que eu chego, eu tomo a ceia. Sem problema. Agora, se eu vou entendendo o que está por trás disso, se eu tenho nojo de beber onde o irmão bebeu, me diz muita coisa. Me diz muita coisa da nossa aliança, porque do meu filho eu não tenho nojo, da minha mulher eu não tenho nojo, mas de você eu tenho nojo. Mas eu somos igreja, nós temos aliança, nossa aliança é eterna. É mesmo, mas nem do meu copo tu bebe, né? Tem nojo. E eu fui criado na doutrina que não bebe nem copo dos outros. Minha mãe me ensinou certinho, mas Jesus, não sei, Jesus não entendia desse negócio 2000 anos atrás. O homem era atrasado? Era. Porém, Jesus me parece que é eterno. Como é? Passa um guardanapinho, mas vira, meu irmão. Ultrapassa isso, né? Lá ele serviu as ceias, tinha os copinhos, quem queria participar do copinho, ficava o obreiro na frente com o cálice e o outro de cálice. Então, quem queria participar do cálice, o obreiro ficava lá em cima, a pessoa vinha, passava lá em cima, Olha, qual é o problema? O problema está... Aí você pratica a ceia na reunião grande, onde Jesus nunca mandou. Aí já dá isso. Quando é na reunião pequena, meu irmão, você vai assim, fundindo com os irmãos, vai virando uma família. Você sabe o nome do cachorro, do gato, do gosto, disso, daquilo. Vai virando sua família, para essas barbagens e tudo. Agora, no grande, eu nem conheço o cara, tem um monte de coisa. Tem muitos problemas por causa disso. Da reunião grande, que não foi adequada. Não tem como ter um jantar na reunião grande. Não dá certo, tá? Vai fazer mais mal do que bem. Então, a prática que Jesus mandou foi em casa e pouca gente, que é justamente para estreitar laço, relacionamento. É disso que fala. Então, a reunião grande tem uma finalidade. Ministério, o átrio, é para abençoar, 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 tá? É isso que o ministério tem que fazer. Extensão para o mundo, abençoar o mundão. Porém, ceia não foi para átrio. A igreja entra em vários erros por causa de dar a ceia no grande. Inclusive, esse. Tem um descrente, você faz o quê? Aí tem igreja hoje que dá ceia ao descrente. Todo mundo ceia. Todo mundo. Porque se eu falar não, o descrente não volta mais. Então, deixa todo mundo cear. Tem umas que cria 2 ceias. Aí tem o negócio do pão e vinho, o pão e uva, e dá um nome bonito, e tem a vinha, eu participava e passava uma turma com pão e uva, a bandeja para o povão todo, e uns dando só aos membros pão e vinho. Eu digo, oh, meu Deus, entra em tantos erros, tanta coisa, por causa que não quer praticar o simples que Jesus pediu. Né? Então, nós temos muitas dificuldades, acredito que vocês também, mas a questão vamos entender o que qual é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor, não? O que tem que saber qual é a finalidade, qual é o propósito. O propósito de Cristo é que tenhamos comunhão uns com os outros. Tá? Intimidade, clareza, vida de luz, relacionamento. O que nos leva a isso? A reunião grande nos leva a isso? Não nos leva. A reunião grande rola 2000 anos e não levou a igreja a essa intimidade. Tá? Os irmãos nem sabem do nome. Uma reunião que tem 1000 membros, a igreja tem 1000 membros, os irmãos são números, nome de poucos, a maioria é número. Tem uma ficha lá. Não sabe nem o nome dos irmãos. Não dá para gravar nome de 1000. Não adianta cobrar do pastor que ele não vai dar conta. Tá? Então, assim, o desejo do Senhor é entrar na
o seu João pregava muito sobre a terceira testemunha, os 3 testemunhos. A terceira testemunha, que tem a ver com o sangue, está lá em 1 João 5:8. O terceiro testemunho está ligado ao sangue, o sangue está ligado à ceia. Tá? O sangue é o elemento que permeia todas as células do seu corpo, levando alimento e também agente de limpeza. Limpa os glóbulos brancos. É o branco? É o branco, é? Eu entendo disso, eu entendo inglês. Sou analfabeto de ponta a ponta. Então tem uma função. Então isso fala de comunhão, do terceiro testemunho que Deus se comprometeu em dar aqui na terra. E Deus é Deus. Ele já deu isso na igreja de Atos, mas foi só com o povo judeu. E o testemunho é para todas as nações. Então tem que ter um tempo do povo judeu e gentil, tudo junto, dar esse testemunho de vida. Uma igreja que encanta o mundo, que parece com Jesus. Uma igreja que prega a verdade, o evangelho da graça, que tem poder, mas sobretudo tem prática de vida, de amor uns com os outros e unidade. Então isso vai acontecer. Então o que é que leva essa igreja a essa prática? Então está ligado a ter reuniões pequenas, mesa, e não para aí. A finalidade é uns aos outros. Tem a ver com pastoreamento. Todos nós somos ovelhas, sim ou não? Quem lhe pastoreia? Olha, me perdoe, mas nós parecemos mais bode. Sou sincero. Você tem alguém que você confia a sua vida a pastorear, que você pede conselho, vai na porta, tem um tempo com ele, senta e ele te aconselha, ele te pastoreia? Tem? Como diz que eu sou ovelha? Sou ovelha. A Bíblia diz que Jesus deixou pastores para pastorear. Todos nós precisamos, necessitamos ser pastoreados. Mas no estilo da igreja, só no grande, nunca isso vai acontecer. É pastoreamento de indústria, de fábrica, a pacote, de púlpito. Isso não acontece. Pastorear é aconselhar, acompanhar. Por isso que a igreja é na casa e o pastor é líder de casa, conhece aqueles membrozinhos e ele, a esposa dele, acompanha. São as pessoas de confiança, que as pessoas confiam. Já estamos nesse grau? Não, nós estamos bem aqui, mas nós precisamos ir para lá. Nós precisamos ser ovelhas. E isso não é nós, é todos. Os pastores precisam ser ovelhas. Os pastores são pastoreados, quem pastoreia ele? Então todos precisam ser pastoreados. Essa é a verdade. Então só tem um caminho da gente chegar lá, que a gente precisa entender. Precisamos voltar para casa. E isso aí, a mesa tem a ver com isso. Que é tirar foco de estrelismo de um homem só, de púlpito, para casa onde a liderança é tipo pai de família, não é chama atenção. Ele trabalha ali para todos se alimentar e os meninos criar sadio. Ele tem prazer em ver os meninos crescerem. É assim que são pai com filho. Né? Isso é o trabalho da casa. Comer juntos para criar confiança e relacionamento 2 ou 3. E aí onde tem a vida verdadeira acontece. A vida real é no caminho. Né? Existe relação com o mundo de Deus, relação com o povo de Deus e relação com Deus. E Deus hoje mora no outro, no teu irmão. O Espírito Santo está morando aí, ele é Deus. Então eu preciso me relacionar como pessoa. E isso é o que nos supre, é isso. Mas nós ainda estamos longe, que não confiamos. A gente não confia, então a gente arredia. É por isso que precisa pastoreamento, para ir quebrando, reunir dentro de casa, para ir criando laços de confiança, porque é igual seguro. Você paga seguro, alguém paga seguro aí? De carro? Tem carro? Paga seguro de carro? Você quer usar seu seguro hoje? Alguém quer? Significa que bateu o carro, virou. Alguém quer? Não. Então você paga seguro, mas seguro é uma coisa que se paga para não usar. Eu pago, mas não quero usar não. Mas eu pago. A mesma coisa é essa relação de casa, pastoral. Você precisa ter pessoas que você confia, mas
Eu não quero usar, porque usar significa que eu vou ter um problema grande e vou precisar de alguém de fora me ajudar. Eu não quero usar, mas como eu não sei do futuro, eu vou criar laços de confiança. Pastor, ser pastoreado. Me sujeitar a andar com ele, a ouvir ele ganhar minha confiança e ele já abriu a casa. Quando o cara abre a casa, já ganhou sua confiança. A minha já ganhou. Eu, na terceira quinta-feira do mês, não me chame para trabalho nenhum, porque eu estou lá na casa do meu pastor, onde eu reúno. Estou no sofá dele, está com ele, conversando com ele. É um tempo que ele dá para mim. Então, para quê? Criar confiança. Eu reúno na casa dele, confio a família dele, ele me recebe, minha família, outros irmãos. Então, é um cara que está com a vida aberta ali. Você entrar na casa da pessoa, você vai conhecendo coisas, né? Palavra não, as entrelinhas aparecem do casal. Então, ele está se revelando para mim. Eu preciso também confiar nele. Então, ele vai ganhando minha confiança. E para que essa confiança? Para no dia que acontecer um BO comigo, sabe qual é o maior BO? É eu não ter ninguém que eu confio. Eu estou com um BO na vida, olha para um lado, não, naquele eu não confio não. Eu vou conversar. Não, esse daqui não. Não. Você está pior do que o BO, o problema que você tem. Você não tem com quem repartir. Esse é que é o grande BO. Então, isso é falta de mesa. O propósito da mesa é gerar isso. Laços de confiança, homens de confiança. Claro, ainda assim, com a intenção que não use. Mas se precisar um dia, meu irmão, se eu tiver um BO hoje, eu já sei quem eu vou bater na porta. De quem? O cara que me dá o sofá dele. Uma vez no mês eu estou lá. Chova ou faça sol. Se eu tiver um problema, eu vou correr em que casa? Você acha que eu vou correr em que casa? Na porta dele. Então é para isso que eu preciso ser pastoreado. Infelizmente a igreja não precisa ser pastoreada. Hoje todo mundo é sobre si, todo mundo. Mas Jesus disse que eu precisava ser pastoreado. Jesus me chamou de ovelha. Já criou ovelha? É um trem que precisa de pastoreamento. Bode não. Infelizmente eu cuidei de bode. Quando menino, meu pai criava ovelha e bode, e eu, não sei por que foi, ele me designou a cuidar dos bodes. Os outros irmãos meus cuidavam das ovelhas, e eu dos bodes. Eu devo ter ganhado assim umas 10 surras e meus irmãos uma. Eu mais 10, eles uma. Porque os bodes, meu irmão, lá tinha um asfalto, tem até hoje, e tem aqueles rebentão no asfalto, os bodes não tinha cerca que segurasse. Eles queriam estar no rebentão pulando. E quando o carro buzinava na estrada, o couro ia comer de minha bunda. Que eu já sabia o que era. O velho só ouvia pi, pi, ele já vinha com ataque. Já sabia. Cadê os bodes? Tá ali. Tá não. Ó, buzinando lá embaixo. Couro na bunda do sujeito. Então, não é mole não. Bode não precisa, mas ovelha precisa. E o que somos? Ovelhas ou bodes? Somos ovelhas. Mas na prática, está sendo ovelha? Quem te pastoreia? Quem você abre seu coração? Então, percebe o quanto nós estamos longe? Mas ao mesmo tempo eu me alegro. Mais longe está quem está só no tempo. Eu já estou em casa. Já tem uns caras que abriu a casa para mim. Eu já sento na mesa dele, como com ele ali. Eu estou criando um relacionamento. Já estou mais perto. Eu estou numa estrada. Então é isso que me consola. Eu estou numa estrada, tá? Mas cheguei? Não, estou muito longe. Mas estou numa estrada. Se eu estou numa estrada e estou sabendo para onde vou, o Senhor Jesus vai me levar para lá, porque a estrada Ele quer. Ele quer andar comigo nessa estrada. Mas não é para eu pregar, é para responder perguntas, né? Tu é filha de Geralda? É filha de Geralda? Pula a pergunta. Se é filha de Geralda, pula a pergunta. Eu quero saber se você está alinhado. Vai. Nesse sentido, assim, então, tem alguma objeção ou não faz sentido nenhum? Porque, por exemplo, eu nunca vou cear com o Donizete, que é... Por que, Diego? Porque eu não sou do grupo dele. Eu digo, o Donizete só vai levar a cacetada hoje. Assim, não pode... Mas aqui para nós, pode bater que ele aguenta. Mas é o pouco mais grosso. Não tem uma
Olha, tem, no sentido de ceia, eu diria não. Mas a igreja pode fazer diversas mesas, tá entendendo? Então, a mesa não é só do Senhor, né? Então, tem mesa para comunhão, mesa de estar juntos. Lá na Bahia, a gente tem um café. Inclusive, é amanhã. Eu acho que eu vou embora para ver se eu chegar a tempo aí. Tem um café. Todo primeiro do mês, tem um café com a igreja juntos. Na verdade, a nossa reunião da igreja na cidade é de mês em mês. Porque os cultos de domingo à noite não é para a igreja. É público, é aberto para todo mundo. Né? Tem muita visita, suja mais é evangelização do que direção para a igreja. Onde que passa direção, diretriz para a igreja? No café da manhã, que ali está todas as casas, lá tem 11 casas, estão todas as casas ali, é ali onde acontece. Se tem alguma direção para dar à igreja, aquele é o local certo. E é um jantar, é um de jejum, né? Tá ali juntos tomando café. Então você pode fazer diversos eventos, você pode visitar o grupo dele de vez em quando, não existe nenhum problema nisso, né? Agora, não pode faltar muito no seu, porque os irmãos vão achar. O que foi que aqui há? Não, é um café. Né? Então, não é a ceia do Senhor. É. Então, vá. Então, assim, acaba que vai ficando difícil a gente conhecer todo mundo, como você falou, numa reunião assim. Então, tem esses pequenos grupos. Será que, então, não faria sentido uma certa rotatividade desses grupos, até para a gente alcançar essa unidade? Porque senão fica muito segmentado, um grupo tal, grupo tal. E eu preciso conhecer o outro, né? Eu preciso conhecer as pessoas do outro grupo. Então, é o que acho que a questão que a Toninha trouxe é muito o que você estava pensando. Então, será que eu nunca vou ser a outra pessoa aqui? Será que eu nunca vou ter fome de comer? Então, acho que talvez a perspectiva é muito Olha, existe uma confusão, talvez, aí, que a ceia é para ter comunhão. Não. A parte da ceia, que assim, eu entendi, mas não é nesse sentido que eu quis falar. Além desse momento da ceia, de ter comunhão, porque como que a gente vai chegar na unidade? Que a relação implica esse relar, né? Esse corpo a corpo, esse aperfeiçoamento mútuo, que muitas vezes não vem da comunhão. Isso. Não vem esse 2 ou 3, esse relar, que você falou com expressão nova para mim, ela não acontece na reunião grande e também não acontece na pequena da casa. Isso aí é 2 ou 3, é individual. E nada impede de você relacionar com alguém do grupo de Donizete, com alguém do outro grupo. Só que eu não sei na casa dele, porque a ceia está ligada. Que casa eu sei? Eu devo cear na casa mais perto para mim. É para ser cômodo, não é para dificultar. Não é porque eu gosto mais de Donaldo, eu vou cear lá. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o que é mais fácil de praticar. Por quê, gente? O que Jesus criou foi para passar por provações. O que a igreja encarou logo depois foi perseguição ferrenha. Tá? Se prepare que vai haver perseguição de novo. Então a igreja tem que estar. O estilo que Jesus cria, nada pode parar. Mas o estilo que o homem cria, aí pode. Para mim, pegar da ceia, eu tenho que pegar um buzu, um metrô e ir para casa que eu gosto de Elcio lá. Sendo que tem uma ceia aqui no vizinho. Está entendendo? Ah, mas eu não gosto. Ah, as panelinhas. De novo. Ah, não, é porque é da presbiteriana. Ah, é porque é da Deus é Amor. Ah, tá? Então, aliança. Então, relação, comunhão, não tem a ver com aquilo, com a reunião. Você pode transitar à vontade. Agora, você precisa ter aliança com um grupo que cuida de você, que você se relaciona, que estreita mais. Aí é onde você está mais próximo. Ah, não tem problema. Não impede a comunhão, né?
Agora, se você quer cear um dia lá na casa dele, não tem problema visitar também, mas a reunião não é para a comunhão, que comunhão em si, a verdadeira comunhão, não acontece em reunião. Reunião é compartilhar da comunhão que aconteceu em algum bastidor, tá? É uma comunhão, mas é mais light. No templo, tem comunhão? Tem, mas bem light, né? O irmão, pai do Senhor, irmão, tem uma comunhãozinha, mas está muito superficial. Na casa, já estreita mais, mas ainda não é a verdadeira. A essência da comunhão está na relação 2 ou 3, e essa não tem empecilho, barreira, trânsito, limitação nenhuma, né? Agora, ter momentos com todos os grupos juntos, aí sim. Aí é estrutura de igreja. A igreja ela tem as casas e tem que ter o momento de todos juntos para você saber quem faz parte da comunhão da igreja, quem é cristão ou não, senão você nem vai saber quem é cristão, não é verdade? Então, por isso, tem que ter reunião grande. Aí é onde eu digo, nós estamos trabalhando restaurar alguma coisa, não é abandonar uma, trocar. Então, o átrio sempre é bem-vindo, tem seu valor, né, os grandes ajuntamentos, mas não pode ficar nisso. Ninguém está sendo contra o trabalho que é feito nas denominações, nos templos. Existem práticas de avançar que Jesus praticou e que a gente precisa avançar sem abandonar aquela outra, né? Vai. Só como colocar assim, que a ceia como, surgiu na Páscoa, né, era comemorada na família, né, ali. Então era um grupo pequeno, né? Então, assim, para esse sentido específico, né, da ceia, não faz sentido eles não fazer a ceia, por exemplo, com todo Israel junto. Né? Eram as famílias comiam ali entre si. Né? Então eram poucas pessoas. O princípio da Páscoa, que é de onde vem a ceia que Jesus, né, vai celebrar, quantas pessoas deviam participar na Páscoa numa casa? Uma família, se fosse grande, se fosse pequena, teria que chamar outra. Então, o que limitava era o número necessário para comer o cordeiro. Quer saber quantas pessoas matam um cordeiro? Você vai saber quantas pessoas comem um cordeiro. Então, o número era comer o cordeiro, se alimentar de Jesus. Então, o número, até quando? Meu grupo, tem gente que o grupo vai crescendo, crescendo e ele não multiplica a casa. Então, tem que discernir, estão comendo o cordeiro? Todos partilham, tem espaço para todos? Se não está tendo espaço, o grupo cresceu, começa a não ter espaço para todos partilhar. Aí uns querem partilhar, mas não tem espaço, não dá tempo. O horário está avançado, fica calado, então está melhor, precisa fazer duas coisas. Ou diminui ceia de mês em mês para 15 em 15, para ter menos o que conversar cada um, e aí todos participam, ou multiplica o grupo, vira 2 grupos, todo mundo, está entendendo? Então a norma da ceia está ligado à família, a grupo pequeno, porque é para desenvolver o relacionamento de comunhão, da confiança que gera comunhão. Aquele estava na fila primeiro, depois você vê. Não, só ia comentar que talvez a expressão 2 ou 3, nem todo mundo aqui compreenda, aí para você falar o que é esse 2 ou 3. Beleza. Joia. Relacionamentos pessoais, né? De indivíduos, né? Então, a essência da comunhão está em você encontrar amigos. Você tem que ir trabalhando confiança, que o que Jesus quer no final é amigos. Lembra de João 15? Ele disse, olha, chamar vocês era servos, mas agora eu não vou chamar mais de servo não, vocês já são meus amigos. Então o alvo começa como servo, obedecendo, regra e tal, mas o alvo é estreitar o relacionamento para chegar à amizade. E que isso que é o 2 ou 3, é essa relação de pessoas, né? Pessoal, individual, 2 pessoas ter amizade, sair juntos, conversar, então é por aí. E isso não tem barreira, não tem empecilho, não tem contraindicação. Pode ir. Você me digitar ceia de família, você fazer o seu caso. Não entendi. Porque... Eu fazer... porque tem família que faz ceia só com a família dele, no caso, você com seus filhos, esposa e seus filhos.
Olha, existe sentido que é lógico. Eu sou sozinho na cidade, não tem mais cristão, então eu tenho que fazer a ceia com minha família. Agora, tem mais cristão, por que eu não junto com eles? Então, fica no ar que tem um problema. Está entendendo? Então, nós precisamos uns dos outros. Né? Tem que avançar, passar disso. Agora, se não tem, pode ser, tranquilo. Só o casal, não tem mais crente, só somos nós que representamos Jesus na cidade. Agora, se tem mais, é por isso que tem que ser marcado antecipadamente. Vai ter ceia X dia. Quem quiser ser cristão, quem é cristão pode vir. Tá? É justamente por isso que é um princípio, não tomar a ceia sem os irmãos estar cientes. Assim, não, eu gostei do culto, corra ali. Não. Jesus foi a única reunião que ele marcou antes. E isso tem um porquê. Para se preparar para vir para a ceia. E a preparação aí tem o quê? Mas chegamos lá já, se o tempo der. Só mais essa. Muito complicado. A ceia, então, o elemento em si mesmo, só mais uma vez, fixar isso na minha mente, o elemento em si mesmo ele não traz nem condenação, nem maldição, nem bênção. Agora, a comunhão traz bênção e a falta dela é maldição. Tomar dele ou comer, aí tem a ver com algumas coisas antes. Sem discernir o corpo, traz consequências. Sem examinar a si mesmo, traz consequências. Comer com fome, traz consequências. Está lá em Coríntios, não sei o que estou dizendo. Né? Então, tem os requisitos que diz que traz consequências. Então, assim, tem uma bênção sobre ali, e aí tem na questão do ministrar. Por exemplo, eu conheço muitos grupos que pegam o cálice para abençoar e faz uma oração. Jesus não falou para fazer oração, ele falou para abençoar. Então, quem pega o cálice não é qualquer um, é alguém que sabe abençoar, botar a bênção aqui dentro, impetrar a bênção. Porventura o cálice de bênção que abençoamos. Então, precisamos abençoar o cálice. Abençoar com o quê? Com bênção. É diferente. Pai, agradeço, rodeia. É a mesma coisa, você já viu. Vai expulsar demônio. Onde na Bíblia diz assim, ora para o demônio sair. Manda expulsar o demônio. Sai, ordinário, desse homem. Está entendendo? Manda sair, dá ordem. Demônio não obedece oração, obedece ordem. Então você tem que aprender a avançar de oração. Oração tem seu sentido, tem seu lugar. Ore antes de encarar o trem. Mas quando encarar o trem, arranca a espada e bota ele para correr. Então, assim, tem várias coisas que a gente precisa amadurecer. Eu participo muito dessa igreja em casa e eu sinto que os irmãos às vezes parecem que têm vergonha, fazem um negócio... Às vezes eu estou numa reunião em casa e quando eu recebo é o cálice. Eu digo, gente, e que hora que abençoou que eu nem ouvi nada? Entendeu? Ou o pão. Então não é, pega um pão, o pão está ali na mesa, pão que tem 10 pães sem fermento ali, sei lá, um menino comeu um, outro comeu outro. Tem muitos meninos que querem batizar só para comer o pão, porque as igrejas não permitem comer o pão e beber do cálice, não pode, que é separado. Tem suco de uva à vontade, menino, na mesa, aqui é um jantar, pode encher o copo de suco de uva, tomar, comer pão, 2, 3 pães sem fermento, mata a tua vontade, que aí tu vai batizar porque precisa de Jesus e não por pão nem suco. Tá entendendo? Aí, beleza. Come à vontade. Agora, acabou, saciou. Agora, enche uma taça, abençoa. Esse daqui é o da aliança. Esse é o da nova e eterna aliança, que foi abençoado. Pega um pão, abençoa. Esse é os elementos da ceia. Tá entendendo? A partir da bênção, a criança e tal, não come o que sobrar. Daquele foi abençoado. Não, o cordeiro tinha que ser comido todo. E se sobrasse, devia ser queimado. Lembra no Velho Testamento? Para que devia ser queimado? Para estrangeiro não comer, ou seja, gente sem aliança não comer. Então, isso tem a ver com os elementos. Isso aí. Quem participa desses elementos é quem tem aliança. Quem não tem aliança, participa do jantar e pode comer o pão. Por que ele tem que comer o pão depois, se ele já saciou do pão antes? E o pão, que para nós não é gostoso, não. Pão velho, sem fermento. Duro. Tá entendendo?
O daqui é gostoso? Ah, só aprendendo a receita. Brincadeira. Você aí, já abençoou os que têm comunhão, a gente tem que comer tudo, então, por exemplo. Aí se eu quero 2 pedaços, ou o outro não quer mais pedaços, tem que comer até o fim. Vai acabar. O pão? É, o pão e o Não. Então, o pão é pequeno, irmão. Se teu grupo é pequeno, para que tu fazer um pão grande se os irmãos já jantou? É muita cruz, né? Vou fazer um pão desse tamanho, eles vão jantar e depois eu vou abençoar aquele pãozão e agora tem que comer todo. Não, já sabe que o grupo tem 8 pessoas, faz um pãozinho, já encheu a barriga, não é para encher a barriga de ninguém. Entendeu? Não. Por que as crianças querem? Não, mas a questão é essa. Tá entendendo? A curiosidade ele come antes. Os pães estão aí, tem 10 pães daqueles sem fermento. E os meninos devem comer. Ó, menino, tu não tem vontade, não? Se eu estiver na mesa, eu digo, ó, filho, tu não tem curiosidade, não? Come o pão, toma. Se eu tiver menino perto de mim, eu pego o pão e empurro para ele, toma. Por quê? Porque tem 10 pães daquele. Aí ele já comeu aquilo. Quando você ora por aquilo, ele não tem mais curiosidade, ele já sabe o sabor. Por que ele quer comer? Por que trouxeram só um? É esses costumes que a gente tem que mudar. Olha, vê bem, você foi convidado para uma refeição. E Jesus pede que você não venha de mãos vazias. E você sabe que nessa reunião, qual é o propósito principal? Aquele pão e aquele cálice. E você não leva nem o pão nem um cálice. Está entendendo? Então, você deve discernir. Eu tenho costume com a mulher. Para onde eu vou, levo a garrafa de suco. Eu lá sei se alguém vai levar. E se ninguém levar a garrafa de suco? Está entendendo? Não tem que levar suco para comer, café? Por que eu não levo de uva? Eu sei que vai precisar do de uva. Do de laranja eu não sei, mas do de uva eu sei que vão precisar lá. Então tem 10 garrafas de uva e aí? Toma suco de uva. Está entendendo? Mas a gente tem nossos costumes que vai acomodando, facilitando para nós e dificultando para outro lado. Né? Criança não comia do cordeiro. Criança que estava na casa não comia do cordeiro. Não, mas eles eram circuncidados ao oitavo Só comia depois. Tem diferença lá. A mulher não era circuncidada e comia. O menino era circuncidado. Tem os problemas da velha aliança e nova aliança. Não pode comer a ceia depois da o pão depois de abençoado. A minha aliança não considera, né? Não. É porque ali é o cálice da aliança feita no sangue. Ali é só, penso eu, que é para quem tem aliança. Entendi. Eu pensava, assim, igual a gente está aprendendo, eu pensava que a criança, ela também participava dessa aliança que não tem. Então, para que precisa ele batizar depois? Entendi. Mas aí quando ela tem a consciência do pecado, eu penso que antes dessa consciência, se ela morrer, ela não vai para o inferno. Entendeu? Então, sem comer da ceia também é a mesma coisa. Se vale para o batismo, vale para a ceia. Se ela morrer, ela vai para o céu, eu penso que, certeza que está errado, ela pode comer desse pão. Através da minha aliança. Não, é só um pensamento. Ok, a Bíblia não vai nos falar disso, certo? O que fala é que é pão e cálice da aliança, tá? E Jesus está fazendo a nova aliança e pedindo para a gente que está em aliança fazer. Se quer dar seu filho e tal, aí é um risco lá por sua conta de qualquer pastor e eu não tenho problema com isso. Eu só não tenho base bíblica para dizer faz, né? Porque o que tem base bíblica é que tem aliança. Então, se ele foi batizado, ele tem aliança. Se ele não quis batizar, então tem outra questão, né? E aí entra o valor da igreja evangélica, que a igreja católica batiza quem não quer ser batizado. A evangélica não, batiza quem quer ser batizado. Então, escolhe ser batizado e pede batismo. Não importa aí com idade, mas pede batismo. Né? E já o catolicismo não impõe o batismo à pessoa recém-nascida. Eu fui batizado no catolicismo por 6 meses. Né? Não pedi, chorei, esperneei, mas fui batizado. Não teve direito nenhum. Né? Então, a igreja já evangélica não. Libera e a pessoa tem decisão, escolhe,
por aí vai. Mas não impede, se ele não é batizado e as famílias querem dar, mas eu não vejo base bíblica para apoiar isso, né? Então eu prefiro já trabalhar com o menino, olha, você não tem aliança, você pode cear, mas você precisa fazer aliança. Você sabe o que é essa aliança? Você sabe o valor de Jesus? Você tem consciência de pecado? Evangeliza teu filho, trabalha na vida dele, né? Mas por aí. Você poderia dar uma demonstração prática aí, por exemplo, sobre a diferença de orar, pegar o pão e abençoar, e abençoar, entre orar e abençoar, dar uma demonstração básica. Olha, o padre e a maioria dos pastores na igreja evangélica faz. Ele pega o cálice e ele abençoa. Ele declara a bênção ali. Então é importante isso. Você precisa declarar. Isso é cálice da aliança, isso é cálice de vida, isso é cálice de saúde. É ou não é? É o que tem na ceia. Ali a mesa da saúde, da vida, da liberdade, da paz. Tem muita coisa para você declarar a bênção. E digo mais, os irmãos precisam amadurecer que todos podem fazer isso. Porventura o cálice de bênção que eu abençoo é assim? Não, que abençoamos no plural. Significa que todo que pegou deve declarar bênção sobre ele, bênção sobre ele. E vai passando para o outro e bênção sobre ele, e bênção sobre ele. Está entendendo? A igreja é assim que ela vai tomando posse das bênçãos. Mas não, ela devagar na hora das bênçãos. Né? E aí só vê, às vezes, coisa ruim no meio da igreja, estourando para cima e para baixo, onde ela participa da mesa da vida. Nós cantamos aqui, na tua mesa, a vida, né? Vida, a saúde, a paz, a liberdade, o amor, tem muita coisa que existe. Então, são coisas que precisam ser declaradas, né? Colocadas ali. E muitas vezes faz só oração, Senhor, né? É bom estarmos aqui, né?